Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Bate-Papo do APERJ, dentro da 7ª Semana Nacional de Arquivos, organizada pelo Arquivo Nacional. Sou Sheila Silva, mãe da Esther, bibliotecária, arquivista e uma entusiasta pela mediação de acervos. Estou à frente da Coordenadoria de Acesso à Informação do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro e, junto com minha colega Jaqueline Lima, bibliotecária e uma apaixonada por literatura, iremos conduzir este bate-papo sobre as práticas na mediação de acervos. Para quem ainda não conhece o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, o APERJ, somos uma instituição da esfera pública estadual com mais de 90 anos de existência, mais precisamente 92 anos a serem completados agora em 25 de agosto desse ano. Cuidamos do patrimônio documental do Estado do Rio de Janeiro. O APERJ constitui-se como instituição de promoção à pesquisa histórica a partir da difusão do seu acervo, afirmando-se como um espaço de construção do conhecimento e promoção da cidadania. A 7ª SNA, Arquivos, Territórios de Vidas, traz à tona o protagonismo de profissionais que estão à frente de serviços de acesso aos arquivos, bibliotecas e centros de informação, e que se mantêm comprometidos com a diversidade, pluralidade e diferenças que precisam ser apresentadas para a sociedade. O comprometimento desses profissionais está expresso nas mais diversas atividades desempenhadas em uma instituição de memória: descrever, preservar, catalogar, classificar, gerir, receber, referenciar, orientar, ajudar a recontar as histórias são algumas das ações que possibilitam o surgimento e o desenrolar das diversas pesquisas e a capacidade de garantir vozes às minorias muitas vezes silenciadas. Dentro da gama de atribuições desempenhadas por profissionais da informação em instituições de memória, a vertente de trabalho escolhida pelo APERJ para a exposição na 7ª SNA será o serviço de referência. Nossas convidadas irão contar sobre suas experiências frente ao atendimento ao público em importantes instituições que preservam, guardam, possibilitam acesso e difundem registros de diferentes épocas. Estarão conosco neste bate-papo Elizabeth Monteiro da Silva, do Centro de Documentação e Memória do Colégio Pedro II, CEDOM, Fernanda Antunes, do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, e Rosane Soares Coutinho, do Arquivo Nacional. Boa tarde, meu nome é Elizabeth Monteiro da Silva, sou bibliotecária. Isso para mim é um orgulho. E além disso, eu sou coordenadora do Centro de Documentação e Memória do Colégio Pedro II, o CEDOM. CEDOM, Centro de Documentação e Memória do Colégio Pedro II, ele se compõe, na verdade, de 5 setores históricos do Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II é uma instituição federal de ensino público, foi fundada em 2 de dezembro de 1837. Na época, recebeu esse nome em homenagem ao imperador Dom Pedro II, que tinha 12 anos de idade, e o executor da sua fundação foi o ministro Bernardo Pereira de Vasconcelos. Ao longo do tempo foi se formando uma documentação. Então, ao ser fundado o CEDOM, a intenção foi resgatar, preservar e divulgar a documentação histórico-patrimonial dessa instituição. O CEDOM se compõe atualmente da Biblioteca Histórica, do Museu Histórico, do NUDOM, que é o Núcleo de Documentação e Memória do Colégio Pedro II, e do LADAR, que é o Laboratório de Digitalização do Acervo Histórico. Esse conjunto de setores que compõem o CEDOM, eles reúnem a documentação histórica do colégio.
período dessa documentação, ela inicia-se com a fundação do colégio, em 1837. Nós temos o primeiro livro do colégio, que nós dizemos que é o livro fundador, ou a instituição, né, do colégio, porque ele é de 1838. Nós temos a obra em original, né, com as primeiras deliberações de como esse colégio ia funcionar, qual era a carga horária das aulas, quais seriam as disciplinas que seriam ministradas. Então, na verdade, ele retrata o que ia ser esse colégio, né? Qual era a intenção da formação que se queria para os alunos desse colégio. Então, essa é a documentação. A gente tem um fundo Colégio Pedro II. Esse fundo é um fundo arquivístico que se constitui da documentação produzida pela instituição. Nós temos o acervo bibliográfico, que contém as obras produzidas por professores da escola, e também com obras e livros didáticos desde o século XIX. Nós temos a documentação iconográfica, que se constitui de fotos, medalhas e outras peças também desde o século XIX. E também, além desse conjunto, nós temos álbuns de fotografias, temos as peças museológicas que compõem o museu da escola. Então, esse basicamente é o acervo que compõe o Centro de Documentação e Memória. Os nossos canais de atendimento são telefone, e-mail e o site. Nosso serviço é feito da seguinte maneira: nós fazemos um agendamento prévio por meio de e-mail, telefone, ou pelo site, ou até mesmo presencialmente, que muitas vezes os pesquisadores chegam na instituição e porque não sabem, né, como fazer esse agendamento. Então, nós fazemos um agendamento prévio e no dia marcado, com hora marcada, esse pesquisador é atendido, né, e aí então começa a parte mais importante, que a gente entende que, na verdade, é a alma do serviço, seja de uma biblioteca, de um centro de documentação, que é o serviço de referência, né? Então, nós começamos por essa entrevista de referência, que, na verdade, é estabelecer um diálogo entre nós, que somos pesquisadores, e um pesquisador que vem em nosso auxílio para saber essa documentação. Então, na verdade, uma entrevista de referência é um diálogo entre dois pesquisadores, um que detém o conhecimento daquela documentação e o outro pesquisador que vem em busca de conhecimento para a produção de um novo conhecimento. Então, o que nós fazemos, na verdade, é proporcionar a esse pesquisador, através da documentação, os meios necessários para que ele produza mais conhecimento científico, mais do conhecimento acadêmico, através de teses de doutorado, dissertações de mestrado, graduações, monografias, né, e o público em geral. Daí a necessidade dessa nossa especialização. A equipe do SEDOM se compõe por um museólogo, Afonso Bensabá Pinto Vieira, pelo bibliotecário Douglas Felipe de Andrade, que tem mestrado também, pela Flávia de Melo Pereira, também com mestrado em Linguística, Tatiana Marques Cardoso, bibliotecária e também com mestrado, e eu, Elizabeth Monteiro da Silva, que tenho mestrado pela Fundação Getúlio Vargas e doutorado em Educação pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Uma coisa que eu já de início quero também agradecer ao APERJ, aqui na figura de vocês, e que eu acho que é uma situação muito importante e muito pouco colocada, e eu parabenizo vocês por essa iniciativa de querer colocar e mostrar o que é um serviço de referência, né? Quem são esses profissionais que atuam atendendo ao público, né? Que profissionais são esses? Eu posso falar em termos da equipe do SEDOM, que nós somos uma equipe pequena, que se compõe do museólogo, de um bibliotecário, aliás, somos 3 bibliotecários, né? O que é importante falar disso é que todos nós da equipe temos uma formação e sempre procuramos manter uma formação continuada com o objetivo de melhor atender esse público. Nós atendemos tanto ao público externo, na figura do pesquisador, em nível de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, como também atendemos
toda a comunidade escolar interna do Colégio Pedro II, na figura de alunos, professores e servidores da escola. Então, o nosso público é um público diversificado, né? Então, eu coloco isso daqui, que é importante falar dessa titulação, não apenas no sentido de dizer que nós somos titulados. Nós procuramos essa especialização e essa titulação para melhor nos fundamentarmos, para melhor termos ferramentas para poder atender esse público, né? Que esse é o nosso objetivo principal, é atender esse público, né? Então, isso exige uma formação constante e uma atualização constante para que a gente possa prestar um serviço de qualidade. E é um serviço público que nós somos servidores públicos, né? Então, basicamente, essa é a nossa equipe. Sim, eu concordo. Concordo que os arquivos refletem a diversidade dos sujeitos e das culturas que dão forma à nossa sociedade, né? Porque toda essa documentação que está ali e que foi produzida, ela serve como base para que esses sujeitos venham até nós e passam a produzir conhecimento científico através dessa documentação. E o que essa documentação muitas vezes revela? Ela revela esses sujeitos que estavam ali imersos, né, e, de certa forma, desconhecidos, porque não se tinha conhecimento dessa documentação. Então, a diversidade que esse arquivo proporciona mediante essa documentação é exatamente essa, é fazer emergir esses sujeitos que vão ser revelados a partir da pesquisa acadêmica que esses pesquisadores irão realizar. No momento, nós ainda estamos numa fase de digitalização desse acervo. Então, nós convidamos, é claro, a toda a comunidade externa que tenha interesse em conhecer a história da educação do Brasil para vir ao Centro de Documentação e Memória, né? Nós estamos abertos a recebê-los por meio do agendamento, por telefone, por e-mail ou pelo próprio site. Essas são as formas que nós temos de comunicação com a comunidade externa. Agradeço ao APERJ por essa oportunidade. Eu espero que isso possa gerar um intercâmbio maior entre essas instituições, né? Espero que isso possa ser o início de uma parceria muito rica, né? E de troca de conhecimentos, que é isso que nós fazemos, né? Nós, profissionais, arquivistas, museólogos e bibliotecários, é isso que nós fazemos. Nós trocamos conhecimentos e produzimos conhecimentos. Então, eu creio que essa parceria APERJ Colégio Pedro II possa trazer ainda mais benefícios não só institucionais, mas para o pesquisador. Juntos nós somos mais fortes. Muito obrigada, eu que agradeço. Primeiro, eu quero agradecer, né, às minhas colegas Sheila e Jaqueline por terem me convidado para esse pequeno bate-papo. Meu nome é Rosane Coutinho, sou arquivista, trabalho no Arquivo Nacional, na divisão de atendimento e ligada à coordenação de difusão acervo. Bom, ele é composto de tudo um pouco, né? Nós temos hoje, né, mais ou menos 900 fundos, né? Fundos e coleções. E todos eles têm as suas características, né? Acervo de documentação escrita, documentação iconográfica, cartográfica e filmográfica também. Um dos fundos mais consultados sempre foi o de estrangeiros, né? Que são as listas de passageiros e os prontuários de estrangeiros, que são os documentos que eles identificam, né, na hora de pedir a sua carteira de identidade. Temos muita documentação, né, iconográfica, que também é um conjunto bastante consultado
sendo que hoje a grande variedade dele já temos disponível no nosso sistema de informação. Então, muito de quem pesquisa esse acervo já tem a sua pesquisa atendida desta forma. O período que nós temos na nossa documentação vai desde o período colonial até os dias de hoje, né? Passando os três grandes momentos, claro que com ênfase na administração pública federal, né? Na verdade, o Executivo Federal, que é a grande característica da nossa documentação. O nosso mote de atendimento, né, se dá por várias formas. Nós temos o atendimento presencial, é quando o pesquisador cidadão chega lá na nossa sala de consultas e que a gente vai dando as orientações conforme ele vai fazendo aí os seus questionamentos, né? Temos o atendimento ao pesquisador acadêmico, também da mesma forma. Normalmente, ele já chega para a gente com um tema. Então, o nosso trabalho é orientar os fundos e as formas de acesso. Recebemos pesquisadores estrangeiros para todas as situações, tá? Acadêmicos, ou até para conhecer a documentação que nós temos aqui. Nossa equipe ela é composta de vários profissionais, né? Temos o que a gente chama de multidisciplinar. Tanto pessoas, né, tanto servidores formados em História, como em Ciências Sociais, Biblioteconomia e Arquivologia, como eu. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma visão bastante amplificada do conjunto, porque a troca de informações, né, entre as áreas, ela faz com que a gente amplifique o nosso conhecimento. E também junto às outras áreas do arquivo, porque, na verdade, o que a gente faz é divulgar o que a gente chama de área de tratamento técnico, né, produz ao longo das suas atividades, né, dentro da identificação e o tratamento do acervo. Isso traz para a gente, né, uma segurança na hora da orientação, porque nem sempre o pesquisador tem a clareza do que ele vai pesquisar. Então, quanto mais profissionais que tenham outros olhares, isso facilita, né? Facilita a comunicação, facilita a identificação, facilita na organização, inclusive, do trabalho dele, né? Que, na verdade, a gente também acaba dando não uma direção, mas uma organização e, muitas das vezes, até a cronologia com que ele vai pesquisar, porque ele pode conhecer o assunto dele de uma forma bem ampla. Mas como a gente tem a experiência, né, dos conjuntos, a gente tem como, inclusive, orientar para ele o momento que ele pode fazer um corte, por exemplo, né? Às vezes o período dele é muito extenso, então a gente pode até orientar se ele quer ou não fazer um corte com o que nós temos disponível para ele pesquisar. Eu posso dizer que isso é um processo, né? Como o Arquivo Nacional ele já vem em um processo de modernização desde os anos 80, cada década é marcada por alguma situação externa. O processo de modernização, como eu falei, ele começou nos anos 80, com a mudança do prédio para um prédio mais moderno, com maior capacidade de armazenamento, com áreas mais definidas de atuação. Então, isto foi fazendo com que
tanto o público, né, cidadão, quanto o público acadêmico fosse descobrindo, né, o que nós temos a oferecer. Esse processo ele vem se ampliando sempre que existe algum tipo de novidade, né? Nos anos 90 foi a chegada da informática, a modernização da forma como a gente estava trabalhando os conjuntos documentais. No ano 2000, a forma como a gente começou a divulgar documentos na internet. E tudo isso vai acontecendo para e passo com o desenvolvimento da tecnologia. Então eu convido a todos, né, que nós temos um portal, arquivonacional.gov.br, e ali você pode conhecer algumas das nossas atividades. Se você quiser conhecer, nós também temos um e-mail que é para você agendar as suas visitas, né? É o visitas@an.gov.br. A visita não precisa ser só técnica, a visita é visita de uma forma geral. Temos visitas técnicas, sim, mas temos visitas para o cidadão. Formamos grupos, né, de acordo com alguns interesses, em algumas vezes, porque às vezes são grupos fechados que querem conhecer, então tem interesses comuns. E temos as outras mídias também, né? Face, Instagram, enfim, nós estamos aí atendendo e nos divulgando de várias formas. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Arquivo Público do Estado pelo convite, em nome do Arquivo Geral da Cidade, da nossa presidente Rosa Maria Araújo, da nossa coordenadora de acervo Maria Tereza Cal. Eu sou Fernanda Antunes, arquivista, formada pela Unirio. Estou atuando no Arquivo Geral da Cidade desde 2021, como gerente de arquivo permanente. O maior fundo que a gente tem no Arquivo Geral da Cidade chama Fundo Câmara Municipal, que é uma documentação que veio da antiga Câmara Municipal, que era responsável por administrar a cidade, né, desde a sua fundação. E essa documentação veio depois recolhida ao Arquivo da Cidade, e é uma documentação que remonta ao século XVI, a gente tem documentação até o século XIX da Câmara Municipal. E é o maior fundo, são em torno de 16 séries, é o fundo mais consultado, e tem uma variedade imensa de temas, né? Na época, eles organizavam de maneira temática a documentação. O arquivo manteve um pouco essa dinâmica. Hoje em dia, a gente trabalha a gestão documental por tipologia, mas a gente manteve o que veio até agora, né? Da organização do Arquivo da Câmara Municipal. É o acervo mais consultado da gente lá. E a gente tem também uma documentação muito consultada de iconográfico. O acervo mais consultado que a gente tem da iconografia é o do Augusto Malta, que ele era o fotógrafo oficial da prefeitura, e ele registrou toda essa transformação urbana na cidade, na época do Pereira Passos, e é o que a gente tem de maior acesso lá. A nossa documentação textual, a gente tem pouca coisa ainda digitalizada. Então, a gente pede para que os pesquisadores agendem conosco, mas nós temos uma base de dados virtual para auxiliar as pessoas nas suas pesquisas, né, na documentação. E a gente consegue auxiliar também via e-mail, telefone, para dar acesso à documentação ao grande público. Mas a documentação que a gente chama de documentação especial, que é documentação iconográfica, audiovisual, sonora, a gente tem muita coisa já digitalizada, que por acesso já na nossa base de dados online.
Nossos atendimentos presenciais de pesquisa ocorrem de terça a sexta-feira, das 10 da manhã até as 16h30. A gente agenda, né? Tem um agendamento por e-mail, a gente separa a documentação, vê se a documentação está apta para ser consultada pelo público, né? Por questões de preservação mesmo. Nós temos um setor no Arquivo Geral de conservação e restauração, que a gente faz pequenos reparos, higienização, para preparar a documentação para o público e preservar para a posteridade. Então a gente atende por agendamento por conta disso. Gostaria mais uma vez de agradecer ao Arquivo Público do Estado, a Sheila pelo convite. A gente fica muito feliz, muito honrado de estar aqui participando no âmbito da 7ª Semana Nacional de Arquivos. Eu acho que a grande missão de um arquivo, especialmente um arquivo público, como é o Arquivo Geral da Cidade, é dar acesso ao cidadão, né? A gente guarda uma documentação que preza pela transparência administrativa, pelo acesso do cidadão. Então, todos estão convidados a vir ao Arquivo Geral, a nos conhecer. Nós fazemos visitas técnicas com agendamento, atendimento ao público. Temos muitos eventos no arquivo, é só acompanhar as redes do arquivo, tanto no Instagram quanto no Facebook. Nós vamos lançar um curso sobre a história do Rio de Janeiro. A gente tivemos um no ano passado, a gente pretende ter outros cursos, outros eventos. Então, todos convidados, acompanhem as redes do arquivo e a gente está à disposição. A realização deste evento nos deixa muito orgulhosos. Poder contar com a presença dessas mulheres, profissionais da informação, experientes e dedicadas ao que se propuseram escolher para suas vidas, nos deixa muitos ensinamentos e inspiração. A participação do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro em mais uma Semana Nacional de Arquivos fortalece a ação de colocar a instituição Arquivo em movimento, os laços interinstitucionais e, sobretudo, visa promover o debate e a difusão de conteúdo de qualidade para o público que nos assiste. Em nome do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, do nosso diretor, Marco Aurélio Pinheiro, gostaríamos de agradecer a todos e a todas que nos acompanharam neste agradável bate-papo e que nos prestigiaram com a sua audiência. As nossas convidadas, Elizabeth Monteiro, Fernanda Antunes e Rosane Coutinho, pela disponibilidade e generosidade em compartilhar suas experiências. Ao nosso apoio interno para que este evento pudesse acontecer, nosso estagiário de biblioteconomia, Michel Borges, e os responsáveis pela tecnologia da informação e comunicação, Vitor Carvalho. Gente, vamos para os nossos avisos gerais? Prestigiem o site e as mídias sociais do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, do Arquivo Nacional, do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, do Colégio Pedro II e conheçam os nossos acervos. Acompanhem nossas mídias sociais, sigam o Arquivo Público RJ e não esqueçam de assinar nosso canal no YouTube. Deixe aquele joinha, curta nosso vídeo e ative o sininho do YouTube para saber sobre nossos próximos eventos. Até a próxima!